Olá, gente, tudo bem? Então, como prometido, estamos aqui hoje para o nosso bate-papo com duas profissionais maravilhosas, super parceiras de trabalho, né? Doutora Suziane e doutora Cristiane, que trabalham com a gente aí já no dia a dia, todos os dias. A gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o tratamento interdisciplinar das deformidades faciais. E como a gente trata, como é que a gente envolve toda essa parte de diagnóstico e planejamento dos nossos pacientes. Então, queria apresentar aqui para vocês hoje doutora Suziane Almeida, doutora em periodontia, uma super querida parceira aqui de trabalho, né? Ela é coordenadora da especialização da Baiana e professora da BO também. E Suzy está sempre aqui conosco, nos ajudando no tratamento dos pacientes. Tudo bom, Suzy? Tudo bom, Van. Muito obrigada pelo convite. Sempre bom falar com você. E também estamos aqui com a doutora Cristiane Machado, né? Uma super amiga que eu tenho na vida, né? Que a gente estudou junto, nos conhecemos em Bauru. E Cris veio aí importada depois de 30 anos longe da Bahia, mas uma baiana, uma das pessoas assim importantes para eu estar aqui hoje, para eu morar aqui hoje em Salvador. E Cristiane, ela fez várias especialidades, né? Então, ela fez odontopediatria, ela fez odontologia restauradora, ela fez reabilitação oral, ela é doutora na área, então ela veio assim, cheia, né, lotada de conhecimento para compor aí todo o tratamento dos nossos pacientes. Então, Cris, muito obrigada de você estar aqui hoje com a gente. Nossa, eu que agradeço, Van, a oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso trabalho aqui na clínica, né? E dizer que é um privilégio muito grande, depois de tanto tempo fora de Salvador, voltar e ter essa oportunidade de estar trabalhando com você e com a Suzy, duas profissionais excelentes, né? Que têm acrescentado muito na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, é um prazer muito grande, Van. Obrigada, Cris. Então, a gente, na verdade, nossa intenção aqui hoje para vocês, né, é conversar um pouquinho dessa integração, né, que é tão importante no diagnóstico e nos planejamentos dos nossos pacientes. Quando um paciente, ele chega no nosso consultório, ele tem sempre uma queixa principal, ele tem uma demanda muito grande, normalmente relacionada ao fator que o trouxe aqui, que é a deformidade facial que ele tem. Mas a gente percebe uma necessidade integrada de tratamentos, né? E que a gente tem que associar, na verdade, as especialidades, trabalhar em conjunto, para que a gente possa realmente desenvolver o melhor trabalho naquele indivíduo, né, Suzy? Suzy trabalha muito na parte de periodontia. Quanto é importante a periodontia aí dentro do nosso tratamento integrado? Então, fala um pouquinho para a gente, Suzy. Como é que você vê esse paciente dentro da sua rotina, dentro da nossa rotina aqui na clínica? Bem, Van, acho que a gente compartilha, né, da mesma, da consciência, né, da importância da integração de áreas na reabilitação desse paciente, né? A periodontia, ela vem assistindo esse paciente desde uma conversa sobre métodos, como ele melhorar a higiene dele, para ele continuar, para ele restabelecer a saúde e continuar esse tratamento, né, até a cirurgia para ou melhorar a estima dele, corrigindo um sorriso gengival, ou restabelecendo aquela área anatômica que ele ainda não está conseguindo higienizar por algum problema. Enfim, eu acho que a gente vem para dar o suporte, para dar a base, para ele continuar o tratamento dele. Os tratamentos, eles não são individualizados, né? A gente não consegue desagregar, né, o nosso paciente. Eu digo muito que a gente trata o paciente como um todo, né? Então, assim, nós temos vários colegas especialistas, né, que trabalham com a gente aqui na clínica, além de Suziane e Cris, mas a gente vê o quanto é importante essa visão integrada, né, para a gente tratar o ser humano como um todo. E eu acho muito importante a periodontia, Suzy, como você falou, é a base de tudo, né? Então, o paciente, ele, na verdade, tem que entender que se ele não tiver uma saúde periodontal, se ele tiver uma perda óssea, a depender do padrão morfológico da face dele, ele tem uma espessura de tecido gengival extremamente crítico. Então, tudo isso compromete o prognóstico. Então, essa integração no diagnóstico, no planejamento cirúrgico, né? O quanto isso é fundamental. Às vezes ele vem só apenas para conversar, para saber se ele está conseguindo
manter a higiene dele depois de um procedimento, né? Ou antes do procedimento, a gente vem para adequar, né, a boca, a cavidade para você trabalhar, e aí ele continuar depois da cirurgia a manter aquele padrão de higiene. É isso mesmo. E a parte estética, né, Cris? Que o paciente hoje ele tem, na verdade, uma demanda muito grande nesse cunho estético, que entra aí muitas vezes no início do tratamento, às vezes entra no meio, às vezes entra no final do tratamento. Então, assim, como é importante o paciente entender que o resultado final depende de tudo isso, né? Isso, como a Vanessa está falando, o que eu observo bastante é que eu sou, de certa forma, privilegiada, porque a estética, ela vem no final, né, e o paciente já passou por tudo aquilo, já fez todo aquele trabalho, preparou a face, conseguiu adquirir uma estética facial boa, então chegou a hora dele ter aquele detalhe, eles estão em busca de um sorriso mais branco, harmonioso, de pequenas reanatomizações estéticas. Então, quando chega no final, né, a gente pode proporcionar isso para o paciente e funciona como uma finalização mesmo, né, de todo o trabalho que ele teve até agora. Então, às vezes o paciente senta comigo e fala assim, tá com medo, tá ansioso. Eu falo, olha, não se preocupe, o pior você já passou, entendeu? Você chegou aqui na minha mão, você já vai ter a parte boa. Que é o clareamento, que são procedimentos, assim, estéticos, lógico, que a gente não pode nunca esquecer da função, né? Sempre aliar estética e função, para que a gente consiga a longevidade desse tratamento, né? O acompanhamento periodontal, o acompanhamento da cirurgia ortognática. Mas, assim, a minha parte, eu considero uma parte muito satisfatória, né? Porque a gente termina com tudo aquilo que o paciente estava ansiando quando ele procurou aqui, que é o quê? Uma estética agradável, um sorriso harmonioso. Hoje em dia a gente sabe que na nossa sociedade existe uma busca muito grande pela estética, né? Não só corporal, como facial. E na estética facial a gente tem os dentes, um sorriso harmonioso, branco, um sorriso bonito virou sinônimo de sucesso, né? Os pacientes vêm muito em busca disso. Então, acho que esse tratamento, essa oportunidade de trabalhar com a doutora Vanessa e a doutora Suzy e fazer a finalização, muitas vezes, desse tratamento, assim, é muito importante e tem sido muito gratificante para mim. Claro que, assim, apesar de eu agir no final, a gente sempre tem que estar presente também no planejamento inicial para que a gente possa ter uma boa previsibilidade desse tratamento. E assim, Cris falou muito bem, né? O paciente, quando ele chega, ele tem uma expectativa final do sorriso. Então, assim, lógico, a gente trabalha com as deformidades esqueléticas e as mudanças que eu realizo são mudanças de grande porte, né? São cirurgias hospitalares e o paciente tem uma transformação na face. Então, ele adquire um padrão muito mais harmonioso, ele muda a autoestima e aí ele quer concluir. Muitas vezes a gente, na verdade, fica de mãos atadas porque a gente também deseja aquela finalização para o paciente, para que a gente veja o paciente completamente finalizado, né? Depois de remover o aparelho ortodôntico. E para manutenção, tanto da saúde periodontal, como da coloração, que cor ele quer dos dentes, qual o formato final. Então, isso realmente é a cereja do bolo. Eu acho que é o segredo, né, gente? A gente trabalhar de forma integrada, desde o início. Então, existem alguns momentos aqui na clínica, né, que os pacientes chegam e estamos nós três e mais 2 outros profissionais discutindo um único caso, né? Para que a gente possa proporcionar para o paciente o que é ideal para ele. Então, eu sempre digo assim, a gente vai conversar com os colegas que estão envolvidos no seu tratamento e a gente vai te passar algumas opções terapêuticas. Então, eu nunca passo ao paciente uma única opção de tratamento. Eu passo, geralmente, a opção ideal. Ideal seria, né? Fazer a ortodontia, vai fazer a periodontia, vai fazer a cirurgia ortognática, vai fazer depois o implante, vai fazer a estética. Então, isso é o ideal. A gente vai dar a segunda opção. A gente pode simplificar seu caso, a gente vai dar, às vezes, a terceira opção. Então, tem muitos pacientes que a gente coloca uma gama de opções para que o paciente avalie o que é mais interessante, o que é viável, a expectativa que ele tem do tratamento diante daquilo ali. Então, assim, eu acho que a essência é o que a gente realiza, né?
é esse trabalho interdisciplinar, esse trabalho misturando as especialidades. Porque a odontologia hoje ficou muito específica, né, gente? Então, a odontologia, como a medicina, ela é muito, muito especializada. E aí você tem, na verdade, o dentista periodontista, o endodontista. Então, como se a pessoa não entendesse do todo. E, na verdade, todos devem entender do todo. E essa integração de especialidades, como o outro colega que veio, a gente soma o que a gente tem de melhor. Então, cada um dá o seu melhor para o paciente ter o melhor resultado. Então, assim, eu queria que Suzy falasse um pouquinho. A gente trabalha muito, gente, nos sorrisos gengivais, que é uma queixa que os pacientes têm muito aqui, né, Suzy? Então, esse diagnóstico integrado, né? O sorriso gengival é porque os dentes são pequenininhos, o sorriso gengival é porque tem um excesso vertical de maxila, o sorriso gengival é porque tem hiperplasia. Então, eu sempre faço uma avaliação, chamo Suzy, dê uma olhada aqui, vamos fazer um trabalho integrado, porque às vezes são duas deformidades em conjunto, né? Então, de um tempo para cá, houve uma demanda muito grande, né? Está havendo ainda, né? Uma demanda muito grande de pacientes, né, buscando melhorar o sorriso gengival e querendo saber, né, o motivo, né, de ter, por que o amigo não tem, por que ele tem aquilo. Na verdade, existem várias causas, né, você tem desde uma hipermobilidade de lábio, você tem uma erupção passiva alterada, que você tem uma gengiva que está posicionada um pouco mais abaixo, você tem uma deformidade esquelética, né, Van? E assim, o paciente chega aqui, ele passa por uma sequência, né, na verdade, por etapas de planejamento, né, que envolve a Vanessa, que envolve a Cris, porque a cirurgia vem ajudar a corrigir, mas também tem um dente que vai precisar de um laminado cerâmico, né, ou vai precisar de um cimento ortopédico, né, Van? Na verdade, os trabalhos são integrados mesmo, né? Então, quando você tem, eu acho que a base, né, de tudo que a gente realiza é o diagnóstico, né? Então, assim, quando a gente consegue visualizar, né, o paciente, face, sorriso, dentes, gengiva, então a gente consegue integrar todas essas ciências para poder a gente ter, na verdade, o diagnóstico ideal, né, o que é o diagnóstico que ele tem, e traçar a partir dali um plano de tratamento, né? Então, a gente começa com a avaliação periodontal e avaliação facial, a gente finaliza muitas vezes, né, no clareamento, e nos laminados, nas lentes de contato. Então, tudo compõe, né? Eu acho que é um trabalho integrado. Isso. O paciente, muitas vezes, eu percebo, o paciente chega com muitas dúvidas. Então, às vezes, ele viu ali, eu quero pôr lente, minha prima pôs lente, minha irmã pôs lente. E não é bem aquele caso. Às vezes, o caso é uma cirurgia antes, né? Então, assim, esse diagnóstico integrado vai facilitar para que a gente tenha um bom prognóstico e, com isso, a gente dê um resultado bom para esse paciente, né? Existem inúmeras técnicas hoje em dia que a gente pode até usar para mostrar para o paciente, olha, o seu problema é aqui, não é ali, através de planejamento digital, né, escaneamento dos dentes, ou até mesmo o próprio enceramento, que é o planejamento analógico. E com isso a gente obter um mock-up desses dentes, que seria uma imagem futura de como que a gente vai chegar naquilo ali, né? Então isso acho que hoje em dia ajuda muito a tirar as dúvidas dos pacientes. Os pacientes chegam realmente querendo alguma coisa, mas às vezes o problema dele é mais grave, é outro. Fala assim, meu dente está desgastado. Aí você vai ver, ele está desgastado por quê? Porque ele tem um bruxismo, porque ele tem um problema muscular, porque ele perdeu algum dente, um ou mais dentes, e aí a gente precisa reabilitar esse paciente com implante, depois a prótese, e depois as restaurações. Então, assim, realmente é um campo muito, muito vasto, né? E é muito importante que a gente possa contar com profissionais de todas as áreas, que a gente tenha que essa conversa aconteça, né? Que a gente esteja sempre, né, discutindo os casos, observando, explicando para o paciente. Existem muitos mitos, né, e o paciente às vezes vem com aquele medo da odontologia, com aquele medo do clareamento, que são coisas antigas que foram ficando, e o paciente, claro, como a gente tem acesso a várias informações e novidades e artigos científicos, o paciente não tem. Então, muitas vezes o paciente fala, mas clareamento não vai desgastar meu dente, né? Clareamento não estraga o dente? Não. Antigamente, no início,
clareamento era feito de uma forma. Hoje em dia a gente tem o LED violeta com muito pouco índice de sensibilidade. A gente tem as próprias resinas que muitas vezes substituem tratamentos mais invasivos, né? Então acho que o fato de hoje em dia a gente conviver com tanta possibilidade também e com tantos profissionais competentes facilita muito que a gente obtenha um resultado bom, né? Aqui na clínica a gente tem conseguido, né? E é assim um privilégio muito grande poder fazer isso, trabalhar dessa forma, né? Eu acho que é isso. A Cris falou uma coisa muito importante, né? Que a gente hoje, o paciente ele chega com muitos mitos, né? E existem muitas informações, né, que você percebe que não existe embasamento científico, não existe respaldo na literatura, mas, infelizmente, né, a gente percebe que existem trabalhos muito sérios e existem outros que não são. E aí as pessoas, na verdade, pegam aqueles paradigmas, aqueles conceitos, né, sobre alguns tratamentos e nada melhor do que você estar diante de profissionais sérios, profissionais que buscam a ciência, que estudam e que estão ali sempre atrás correndo, né? O nosso dia a dia, né? Eu escuto muito isso lá dentro de casa, mas você vai estudar todos os dias, minha mãe, né? Você tem mais de 20 anos de formada, nós três aqui, né? Temos, né, mais de 20 anos de experiência em odontologia. E eu escuto muito isso em casa, você vai todo dia ler uma coisa, você não vai parar nunca de estudar, então a gente não pode parar. Então, como a Cris falou aqui, a gente tem hoje a tecnologia do nosso lado, a gente tem vários recursos hoje digitais, né, que fazem prospecção de cirurgia, prospecção de face, de sorriso, de tamanho de dente, então isso é fantástico, né? Então, nós que viemos, né, da era do gelo, então nós, na verdade, somos de uma era onde a odontologia era extremamente artesanal, né, uma odontologia feita manualmente, né? Então a gente vem das moldagens com alginato e hoje você vê uma odontologia muito, assim, evoluída do ponto de vista tecnológico, ainda muito tecnicista, mas com muita propaganda, muitas vezes enganosas, né? Que as pessoas ficam na ilusão, né? A nossa era do gelo nos deu suporte para trabalhar, para conseguir trabalhar com essa tecnologia, né? O importante ter esse embasamento, essa formação, né? Senão porque... você se perde. É muita coisa nova. Se você não optar por um caminho, não tiver uma filosofia de atendimento, né? Sempre colocando em primeiro lugar a saúde do paciente, a função, antes da estética, antes da moda, antes do que é o que todo mundo está fazendo, eu acho que o profissional termina se perdendo. O que a gente observa em alguns casos, né? A gente percebe, na verdade, porque a gente pega, na verdade, muitos pacientes já muito manuseados, muito tratados, e que a gente tem que pegar e falar, vamos voltar para o zero, para a gente poder reiniciar, vamos recomeçar. Então, como vocês estão vendo, né, a importância desse trabalho integrado, né? Eu queria aqui estar agradecendo essas super parceiras e amigas aqui de trabalho e que estão com a gente todos os dias aqui e que, na verdade, fazem esse crescimento, né? Fazem esse ganho que o paciente tem nos resultados dos tratamentos aí dos pacientes com deformidades faciais. Eu queria agradecer a Cris, a Suzy, e dar a palavra aí a uma delas. Bom, eu agradeço muito, né, a oportunidade de ter voltado e estar aqui com você nessa clínica. Eu sempre tive um pensamento na minha carreira, eu trabalhei muitos anos em instituição pública, né, há pouco tempo que eu venho trabalhando mais em consultório particular. E eu tinha na minha cabeça assim, eu quero ter um perfil de paciente, que eu possa trabalhar de determinada forma, da melhor forma, da forma que eu acredito, né? Eu quero aquele paciente que confie em mim, que tenha ética, que eu possa me expor e que ele vá estar aqui com a gente porque realmente ele quer, não porque a gente está na moda ou porque nem buscar aquele paciente famoso, nada disso. Eu tinha um perfil de paciente que eu gostaria de atender. E aqui, apesar de pouco tempo na clínica, de ter voltado recentemente, eu estou me realizando muito nesse aspecto, né? Eu acho assim, o paciente que procura a clínica da doutora Vanessa, ele tem esse perfil de confiança, de acreditar naquilo, de saber
porque aqui ele vai ter o melhor tratamento, independente do que ele quer, às vezes, né? E do que ele está vendo, ele vai ter o que é melhor para ele. Isso é, assim, muito gratificante. Que bom, Cris. Eu só tenho a agradecer a Suzy e a Van por esse trabalho que a gente está realizando. Eu também lhe agradecer, né, Van? Eu não sou igual a Cris, mas também passei 16 anos fora e aí caí também aqui. E assim, eu acho que é privilégio a gente, principalmente que quando a gente tem essa base, né, da ética, da seriedade, do conhecimento com base, né, e você ter o privilégio de trabalhar com pessoas parecidas, com o mesmo perfil, eu acho que tudo fica mais fácil, né? Você junta o que você ama, junta pessoas que você admira e feito tudo com base na ciência, né, na seriedade, no melhor, de buscar o melhor para o paciente. Eu acho que é um privilégio muito grande e só tenho a agradecer. É a nossa intenção, né? A gente somar conhecimento em prol aí dos resultados, né? Almejando sempre a satisfação. Que eu acho que o mais importante, eu sempre falo isso, né? A gente fala muito isso. Então, nada aqui passa desapercebido, né? Todas as demandas, todas as queixas, elas são ouvidas. Porque o mais importante é que o paciente se realize realmente em termos de expectativa e de resultado. Então, muito obrigada, meninas. E aguardem, estaremos aqui com muitas novidades para vocês. Até lá!